Olá, terceiro ano, preparados para mais uma aula? Hoje nós vamos dar início ao estudo das classes gramaticais. Ainda faz parte da morfologia. Por quê? Porque a morfologia ela estuda a estrutura das palavras e estuda também as classes gramaticais. E aí nós vamos começar com os substantivos, que está lá na página 8 do livro 3, frente A. As palavras se classificam, tá? Página 8. Aqui. A morfologia ocupa-se do estudo estrutural e descritivo da palavra. E aí, dentro dessas classes gramaticais, nós temos o substantivo, o adjetivo, pronome, advérbio, conjunção, artigo, numeral, verbo, preposição e interjeição. O que é um substantivo? É aquele que nomeia os seres em geral. E eles também se classificam em comum, próprio, primitivo, derivado, composto, simples, abstrato, concreto e coletivo. O que é um substantivo comum? É aquele que designa a espécie de maneira geral, homem, mulher, cachorro, mesa, aluno. Próprio designa um ser particular, Balsas, Dom Bosco Balsas, Mariana, Isabela, Raquel. Primitivo, os substantivos que não sofreram derivação. Aliás, são eles que vão dar origem a outros substantivos. Pedra, jornal, flor, caça. Derivados são aqueles formados pelo processo de derivação, ou seja, são derivados a partir de um substantivo primitivo. Pedreira, vem de pedra. Jornaleiro, de jornal. Floricultura, de flor. Caçador, de caça. Temos também o substantivo abstrato e concreto. Abstrato, você aprende que é aquilo que não se pode tocar. Concreto é aquilo que se pode tocar. Então, o abstrato, substantivos que se referem às ações ou qualidades que se abstraem dos seres concretos. Por exemplo, beleza, bondade, felicidade, esperança, alegria. Concreto, substantivos que nomeiam seres que possuem existência própria e não dependem de outros seres. E também são aqueles que a gente pode tocar. Casa, fada, saci, Deus, professora. Mas, se são substantivos que eu posso tocar, fada, saci, Deus, Jesus, eu posso tocar? Não posso tocar, mas eu posso imaginar, visualizar. Então, eles são considerados substantivos concretos. Simples, formados por um só radical. Composto, formado por mais um radical. Casa, criança, cabeça, ó, formado por uma palavra só. Agora, quebra-cabeça, couve-flor, banana, maçã, são formados por mais do que uma palavra, por isso que eles são substantivos compostos. Substantivo coletivo é aquele que designa uma coleção de seres da mesma espécie. Eu quero me referir a várias ilhas, eu vou falar um arquipélago. Estou me referindo a várias estrelas, uma constelação, a um conjunto de abelhas, enxame. Então, o substantivo coletivo é aquele que designa uma coleção de seres da mesma espécie. Os substantivos também se flexionam em gênero, número e grau. Flexão de gênero. Os substantivos podem ser biformes ou uniformes. O que é um substantivo biforme? É aquele que apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. A maioria dos substantivos são biformes. Ó, menino, menina, cantor, cantora, imperador, imperatriz, aluno, aluna, professor, professora, gato, gata. Tá? Então, o substantivo biforme é aquele que apresenta uma forma para o masculino e outra para o feminino. Já os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E aí, dentro dos substantivos uniformes, eles vão se subdividir em comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Quando que ele vai ser comum de dois gêneros? O gênero se distingue pela presença de um determinante, que é geralmente o artigo. Ó, estudante. Estudante eu uso para o masculino e para o feminino. Então, eu vou usar o artigo para
diferenciar o estudante, a estudante, um estudante, uma estudante, atleta, um atleta, uma atleta, o jornalista, a jornalista. Então, quando eu tenho um substantivo que eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino, e o que eu vou diferenciar é com o uso do artigo, eu vou chamar de comum de dois gêneros. Porém, tem substantivos que são usados tanto para o masculino quanto para o feminino e que não dá para fazer a diferenciação pelo uso do artigo, como é o caso de criança, testemunha, criatura, cônjuge. Então, nesse caso, eu vou chamar de sobrecomum. Ó, a criança, não falo o criança, a testemunha, não o testemunha, a criatura. Então, nesse caso aqui, quando, para a gente saber, né, se se refere ao masculino ou feminino, vai depender de um contexto. Ou eu vou dizer uma criança do sexo masculino, uma criança do sexo feminino. Ou eu vou usar, muitas vezes, algum adjetivo que eu vou flexionar em masculino ou feminino, e aí dá para entender, mas sempre dentro de um contexto. E epsenos são substantivos de um só gênero, usado para animais. Né? Então, os animais também são substantivos e também tem animais que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, como é o caso do jacaré. Né? Então, eu vou dizer jacaré macho, jacaré fêmea, onça, onça macho, onça fêmea. Então, nesse caso aqui, nós vamos chamar de substantivos epsenos. Há casos em que a mudança de gênero de um substantivo acarreta mudança em seu significado. Então, cuidado também com isso. Ó. Quando eu falo a cabeça, eu estou me referindo à parte do corpo. A cabeça lhe doía. Agora, quando eu digo o cabeça do grupo foi preso, eu já estou me referindo ao líder, ao chefe. Então, a mudança de gênero mudou também o significado. A capital estava em chamas. Capital, cidade principal. O capital não foi suficiente, então agora eu já estou me referindo ao dinheiro. Então, cuidado com isso também. A mudança de gênero pode mudar o significado. O rádio, a rádio. Né? O rádio é o aparelho. A rádio é a estação. Né? Então, cuidado com isso. Flexão de número. O que é flexão de número? Singular ou plural. A flexão de número serve para nos indicar se o substantivo é contado como um, que aí seria o singular, ou como mais de um ser, que é o plural. Aluno, alunos, pires, pires. Né? Continua tanto no singular quanto no plural. Funil, funis, juiz, juízes, cão, cães, flor, flores. É basicamente isso, a flexão de número. O que nós temos que ter cuidado em relação à flexão de número dos substantivos compostos? O que são substantivos compostos? Aqueles formados por mais de um radical. E aí eles apresentam algumas particularidades. Pluralizam-se ambos os elementos das composições quando? Quando eu tenho substantivo mais substantivo, ó, couve e flor. Couve é substantivo, flor é substantivo. Portanto, os dois vão para o plural. Guarda noturno. Guarda é um substantivo, noturno é adjetivo. Então, os dois vão para o plural. Guardas noturnos. Substantivo mais numeral. Segunda-feira, segundas-feiras. Terça-feira, terças-feiras. Então, quando o substantivo composto é formado de substantivo mais substantivo, substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo, substantivo mais numeral, os dois elementos vão para o plural. Agora, observação. Eu tenho aqui a palavra pombo-correio. Pombo, se eu for classificar ele de acordo com a classe gramatical, é um substantivo. Correio também é um substantivo. Qual é a regra? Substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Pombos, correios. Mas poderá aparecer também assim, ó, pombos, correio. Só o primeiro elemento indo para o plural. Por quê? Quando eu tenho dois substantivos, em que o segundo elemento está especificando o primeiro, eu posso usar a regra geral, flexionar os dois elementos,
como eu posso flexionar somente o primeiro elemento. Mesma coisa que banana, maçã. Ó. Banana e maçã, classificado morfologicamente, eles vão ser dois substantivos. Bananas, maçãs, né? No caso, seguindo a regra geral. Mas poderá aparecer bananas, maçã. Por quê? Porque o segundo substantivo está caracterizando o primeiro. Tá? Então, cuidado, porque muitas vezes vai aparecer essa forma aqui, ó. Só o primeiro elemento flexionado. Somente o último elemento vai para o plural. Quando que só o último elemento vai para o plural? Quando eu tenho o verbo mais substantivo, quando eu tenho palavra invariável mais palavra variável, ou seja, quando eu tenho um advérbio, por exemplo. Advérbio é uma palavra invariável. Aí só o último elemento vai para o plural. Ó. Quebra-cabeça. Quebra é o verbo quebrar. Então, só vai para o plural o segundo elemento. Quebra-cabeças. Agora, cuidado com o substantivo guarda e o verbo guardar. Quando a palavra guarda está no sentido de substantivo, como foi o exemplo anterior, guarda noturno, os dois foram para o plural. Por quê? Porque era substantivo mais adjetivo. Agora, quando é guarda-roupa, guarda-sol, guarda-chuva, somente o último elemento vai para o plural. Por quê? Porque o guarda está no sentido de verbo. Então, só o último vai para o plural. Guarda-roupas, guarda-sóis, guarda-chuvas. Palavra invariável mais palavra variável. Abaixo assinado. Abaixo é uma palavra invariável. Então, só vai para o plural o segundo elemento. Abaixo assinados. Alto-falante. Alto-falantes. Vice-presidente. Vice é um prefixo, é uma palavra invariável. Então, somente o segundo elemento vai para o plural. Ex-prefeito. Ex-prefeitos. Por quê? Porque o ex é um prefixo. E prefixo é uma palavra invariável. Também só vai para o plural o último elemento quando nós temos palavras repetidas ou onomatopeicas. O que são palavras onomatopeicas? Aquelas que imitam os sons. Reco, reco, palavras repetidas, somente o último elemento. Reco, recos. Tic-tac, são palavras onomatopeicas. Tic-tacs. Somente o primeiro elemento vai para o plural. Agora, só o primeiro vai para o plural. Quando nós temos palavras compostas ligadas por preposições. Lembram das preposições? A preposição de, da, sem, com. Olha o exemplo aqui, mula sem cabeça. Vai para o plural somente o primeiro elemento. Por quê? Porque é ligado por preposição. A preposição sem. Mulas sem cabeça. Pão de queijo, pães de queijo, porque é ligado pela preposição de. Cana de açúcar, canas de açúcar. Somente o primeiro elemento que vai para o plural. Não se pluraliza nenhum elemento quando há ideia de oração, declaração com verbo. São substantivos compostos, mas que dá a ideia de uma oração. Ou leva e traz, leva, traz. São verbos, que dá a ideia de oração. Então, não vai para o plural. O que vai para o plural é só o artigo. Os leva e traz. O ganha-pão. Os ganha-pão. Os bota fora. Também há o grau dos substantivos, né? Os substantivos se flexionam em grau. Na verdade, o grau como categoria gramatical é próprio dos adjetivos. A categoria grau não existe propriamente nos substantivos, mas é tradicionalmente estudado. O grau não é uma flexão, mas sim um processo derivacional. Assim diz-se que o substantivo terá grau normal, grau aumentativo ou diminutivo. Quanto à estrutura, o grau pode ser analítico, quando é formado por mais de uma palavra, ou sintético, quando é acrescido ao substantivo um sufixo, como o sufixo ão, o sufixo inho. Olha aqui, por exemplo, menino. Menino está no grau normal.
Se eu passar para o aumentativo analítico, é aquele que eu vou usar mais uma palavra. Geralmente eu vou usar um adjetivo, ó, menino grande. O aumentativo sintético é aquele que eu uso o sufixo, ó, meninão, o sufixo ão. O grau diminutivo analítico é aquele que utiliza outra palavra, que geralmente é um adjetivo, menino pequeno. O grau diminutivo sintético é o que acrescenta o sufixo, ó, menininho, tá? Então, o grau de substantivos ele vai ter aumentativo analítico ou sintético e diminutivo analítico ou sintético. Casa grande, aumentativo sintético, casarão. Casa pequena, né? Diminutivo analítico, diminutivo sintético, casinha. Frequentemente associadas às ideias de aumento e diminuição estão os valores afetivo, que a gente chama de apreciativo, e pejorativo, que é depreciativo. Quando eu digo assim, ele tem um narigão, ó, usei o sufixo ão, aumentativo. Mas esse valor é o quê? Um valor depreciativo, pejorativo. Mora em um casebre, quer dizer que é uma casa pequena, mas muitas vezes eu posso estar usando no sentido depreciativo. Vi um filmeco, também um sentido depreciativo. Agora, vi um filmaço, né? Acrescentei aqui ó, o sufixo, então aqui já foi um sentido apreciativo, algo de valor bom. A nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre classes gramaticais. Até lá. Fiquem com Deus.